Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós chegamos aí na nossa quarta semana, né, do PET de História e, né, vamos aguardar as próximas semanas, os próximos materiais que vão chegar aí para vocês, enquanto a gente está aí nesse período ainda, né, de isolamento social, né, mas que estamos aí próximos dessa forma, né, virtual. Então, né, para o vídeo não ficar muito longo, vamos, né, ver o que a quarta semana traz, né, de novidade aqui para a gente. A gente já viu nas 3 primeiras semanas a importância, né, do estudo da história, né? Sabemos que todo mundo tem história, que a história ela estuda o passado e as mudanças, né, e as permanências que ocorreram ao longo do tempo, tá? E, né, como a gente está aí adentrando agora nesse estudo aí, né, da história, iniciando aqui no 6º ano, nós vamos ver como que era a vida, né, daqueles primeiros habitantes há milhares, há centenas de anos atrás, né, ou seja, há muito tempo atrás, tá? E desses habitantes em diversas partes, né, do nosso planeta. Tá? Então, nós vamos ver as primeiras civilizações, né, no Oriente Médio, tá? Nós vamos ver os primeiros povoadores da América e assim por diante. Então, na primeira atividade, né, da nossa semana 4 do PET de História, do primeiro módulo aí, nós temos a seguinte questão. Leia o texto, o trecho abaixo, observando as imagens para depois responder o que se pede. Então, né, pede para vocês fazerem uma leitura atenta aqui do texto, né? Tem um texto introdutório e as imagens também. As imagens elas nos auxiliam, né, a responder a questão que vai pedir mais para frente. Todas as pessoas têm uma história. E não apenas as pessoas, mas tudo possui uma história. A música que ouvimos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos, as cidades, os países, o mundo. Então, por isso que a gente, né, vê a importância, né, de estudar história. Porque tudo que nós temos hoje, inclusive a nossa vida, né, foi fruto de decisões aí no passado, né, de consequências do passado, tá? Então, tudo tem história. Os seres humanos sempre deixam algum tipo de registro histórico. Então, a gente já trabalhou isso um pouquinho em sala de aula, né, que são as fontes históricas, tá? Pode ser traduzido aqui também em registro histórico. Essas fontes históricas a gente vai produzindo ao longo da nossa vida. Um caderno escolar, as roupas que nós vestimos, as fotos, os nossos documentos, certidão de nascimento, enfim, tá? É uma variedade de fontes históricas que nós produzimos ao longo do tempo. Nossos indígenas, tá? Aqui eu digo nossos, né? Não é que eles é meu ou é seus, não, tá? É que eles, né, dentro do território brasileiro, né? Ou seja, são brasileiros iguais a gente. Então, nossos indígenas, por exemplo, deixaram registrado o seu cotidiano. Então, o que que eles faziam, né? Então, o cotidiano é as práticas do dia a dia. Enfeites com penas de pássaros, objetos de cerâmica e pinturas em cavernas. Então, aqui, ó, cocares, né, enfeites com penas de pássaro, pode ser brincos também, tá? Colares, potes de cerâmica, tá? Então, nós tínhamos tribos, né, ceramistas há muito tempo atrás, né, já antes da chegada, né, dos europeus aqui no Brasil, e as chamadas pinturas rupestres, tá? Que são pinturas em cavernas, em paredões, né, rochosos, que representavam, né, de certa forma, o cotidiano, o que, que eles faziam no seu dia a dia. Né? Então, tinha cenas de caça, cenas de dança, de rituais, tá? De traços geométricos. Alguns desenhos a gente não consegue identificar, né, o seu significado, porque isso se perdeu ao longo do tempo. Tá? Mas, enfim, aqui está representando, né, três, né, de alguns aspectos, né, do cotidiano desses indígenas.
Aí vem, caro aluno, você faz parte da história da humanidade e já percebeu que o momento presente não é estanque às experiências vividas por nossos antepassados. Os índios são os habitantes mais antigos de nosso território, né? Ou seja, chegaram aqui, né, muito primeiro do que os portugueses, né, que falaram que teriam descoberto o Brasil, né, mas uma visão totalmente errada. Então, eles já construíam a história simultaneamente ao que acontecia em outras partes do mundo. Então, a gente vai ver que enquanto, né, outros povos, né, em outras partes do mundo estavam construindo suas primeiras cidades, aqui, né, na América, os indígenas eles já, né, formavam ali aldeias, né, já tinham suas próprias organizações também. Tá? Aqui vem mais alguns, né, desenhos que são representações, né, do cotidiano desses indígenas, né? O hábito aqui de fazer, né, canoa, né, alguns instrumentos, né, chocalho, flauta, apito e peteca, né, ou seja, também atividades ali, né, para brincadeiras, né, lúdicas. Então vem a seguinte questão, né, depois desse tanto de informação, vem aqui pedindo. Agora registre no espaço abaixo como você acha que era o cotidiano das pessoas, né, dos indígenas, que fizeram os registros históricos. Ou seja, que fizeram estes registros históricos, né? Ou seja, como você acha que era a vida dos povos indígenas, né, antes da chegada dos portugueses aqui na América? Né? O que eles faziam para se divertir, né? Como que eles sobreviviam, se eles praticavam agricultura ou se eles, né, só caçavam, se eles coletavam frutos, né? O que eles faziam de atividade. Tá? Então, aqui pelo texto e pelas imagens, dá para vocês coletarem aí um pouquinho de informação para colocarem aqui no quadro. Quem quiser fazer um desenho representando, pode fazer um desenho. Mas quem não quiser, pode fazer uma lista, né? Uma lista com esses registros aqui de como que você acha, né? Como vocês acham. Na página 40, né, do nosso livro aí de história, né, da Escola Napoleão Reis, tem algumas informações sobre a vida, né, desses primeiros habitantes aqui da América, que pode ajudar vocês também, né, a responderem essa questão, tá bom? E se ficar com alguma dúvida, né, após essa explicação, né, vocês entrem em contato comigo, né, no período aí, né, das aulas, né, da tutoria, que eu vou estar auxiliando vocês, ok? Então vamos para a segunda questão. Atividade 2. Observe a imagem da origem e evolução do homem na Terra. Então, nós temos aqui, né, um quadro evolutivo, né, do homem, da espécie, né, humana aqui. Então, nós temos os nossos ancestrais, né, o Ardipithecus rhamidus, né, fósseis descobertos na Etiópia até agora, era o ancestral mais antigo, né, do ser humano. O Australopiteco afarensis, encontrado na Etiópia, né, também na África. O Australopiteco africanus, descoberto na África do Sul. O Australopiteco robustus, o último dos Australopitecos, né, fósseis achados aí também na África do Sul. O Homo habilis, primeira espécie do gênero humano, fósseis descobertos pela primeira vez na Tanzânia, então também na África. E o Homo erectus surgiu na África, mas chegou até a Ásia. Acredita-se que o floriensis seja um tipo de Homo erectus. Tá? E o Homo sapiens surgiu há cerca de 120 mil anos na África. Os fósseis europeus mais famosos são os de Cro-Magnon, na França, com 35 mil anos. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é: onde que surge a espécie humana? Na África. Por que a gente pode afirmar isso? Porque os fósseis mais antigos que nós temos registros foram achados no continente africano. Se porventura, né, com o passar do tempo aí,
acharem um fóssil mais antigo em outra região do planeta, a história ela é reescrita, né? Então vai falar que até 2020 o fóssil mais antigo era na África, mas a partir, né, de tal ano da descoberta passou-se a ser na Ásia ou na América, né? Enfim, né? Qual lugar que ele tenha sido encontrado. Bom, então vamos aqui para a questão. Só lembrando que antes, né, da gente entrar aí na quarentena, eu comecei a trabalhar esse assunto com vocês. Então, é bem possível que vocês tenham algumas dessas informações no caderno, né? Eu trabalhei com vocês principalmente o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. Aqui nós ainda temos, né, o Homo neanderthalis, tá? Mas com as suas principais características, nós trabalhamos, né, esses 3 aqui apenas. Então, pediu para vocês fazerem uma pesquisa identificando as teorias e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na Terra. Guarde essa pesquisa para mostrar ao seu professor quando as aulas retornarem. Bom, como a gente ainda está incerto sobre o prazo de retorno às aulas, eu quero que vocês coloquem essa pesquisa, né, essas informações aí descobertas sobre essas teorias, né, científicas aqui para o surgimento da espécie humana no verso dessa folha, tá? Que aí quando vocês devolverem o PET para a escola, né, eu vou ter acesso a essas pesquisas, tá bom? Então vocês vão escrever no verso, né, dessa folha aqui a pesquisa de vocês. Para auxiliá-los, no livro, nós temos na página 34 a página 36, né, ou seja, 34, 35 e 36, falando um pouquinho, né, sobre a principal hipótese científica para o surgimento do homem, né, que é a teoria evolucionista, né, a teoria de Charles Darwin, tá? Que a gente já comentou um pouquinho. Nós comentamos também a teoria criacionista, mas essa vocês não vão colocar, porque aqui na questão está pedindo as hipóteses científicas. E a gente viu que o criacionismo são hipóteses, né, para o surgimento aí do homem, da terra, né, dos seres vivos, com base em religião, né, com aspectos religiosos. Então, cada religião tem o seu mito de criação, o seu mito de fundação. Então, isso não é baseado cientificamente, tá? Não estou dizendo se é certo ou errado, mas não é, né, comprovado cientificamente. Então, né, nós vamos nos atentar aqui apenas para a teoria evolucionista. E se vocês pesquisarem alguma outra que seja científica, vocês também podem colocar. Então, vocês utilizem o livro de vocês e quem, né, tem aí um acesso bom, né, de pesquisas aí na internet ou outros livros, pode estar procurando também outras teorias. Tá bom? Então, até a próxima. Né? O próximo vídeo eu ainda não sei, né, como que vai ser, porque eu ainda não estou com o material, tá, do PET 2, né, da segunda apostila, mas, né, de toda forma, se eu não receber esse material, eu irei preparar aí um conteúdo diferenciado para a gente dar sequência a esses estudos aí, tá? E, mais uma vez, bons estudos, estou disponível aí para, né, qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço aí, nos vemos nas quartas e quinta-feiras.